Olá, tudo bem? Vamos para mais uma apresentação muito interessante hoje sobre desmontagem dos notebooks e seus principais componentes. Neste tutorial vamos analisar todos os itens presentes em um notebook. Apresentar a visão interna desse equipamento será nossa principal proposta para que compreenda e identifique com facilidade esses componentes. Seja bem-vindo ou bem-vinda. O primeiro componente refere-se à câmera frontal. Trata-se de um componente básico que permite que reuniões sejam feitas a longa distância entre você, o seu parceiro, o seu grupo, amigo ou até namorada. E ela tem exatamente essa característica, a câmera e também a placa de circuito impresso com vários componentes SMD, como este CI aqui presente, resistores, capacitores, que farão a gestão da câmera de forma automática. O segundo item é a placa modem, que permitirá a comunicação do seu computador com o roteador da operadora responsável em levar a internet para sua casa. É, portanto, esta placa a maneira como você poderá fazer o upload e o download dos arquivos. Portanto, apesar de simples, é uma tecnologia extremamente importante. Perceba a presença de vários capacitores eletrolíticos na placa. O terceiro componente é a bateria. Nós recomendamos que, se eventualmente você desmontar algum notebook antigo para conhecer melhor os seus componentes, que o retire da tomada e também retire a bateria para evitar acidentes. A placa VGA é o quarto item. É também conhecida como placa de vídeo. Dependendo do tipo de trabalho que você faz, a placa de vídeo ela tem que ter uma característica própria. Se você trabalha com imagens 3D, com games, é importante que a sua placa de vídeo seja de altíssima performance. E aqui temos a sua característica com os conectores, demais componentes SMD como circuitos integrados, e a Flex Cable presente e que permite a esta placa ser conectada à placa-mãe através desse conector aqui presente. O quinto componente é a placa de Bluetooth, que permite a conexão entre o computador e demais dispositivos no formato Bluetooth. E aqui a placa de sinais infravermelho, que também se fazem presentes nesses dispositivos. Agora aqui temos o driver, mais conhecido como HD, que é o componente responsável pelo armazenamento dos arquivos criados por você, de forma permanente. Portanto, documentos, imagens, trabalhos são arquivados nesses discos internos e aqui a ponteira de leitura do dispositivo para levar a informação até você a partir do momento que a requisição for feita. Portanto, os arquivos ficam aqui represados. Aqui temos o drive óptico, responsável pela leitura dos CDs, dos DVDs, hoje um componente considerado já ultrapassado, porque boa parte dos downloads que nós fazemos de sistemas, de qualquer outra interface, antivírus, por exemplo, nós já fazemos através da nuvem. Então esse é um componente já considerado antiquado para os computadores, mas dependendo da finalidade do profissional, muitas vezes se faz importante. O HD é importante porque você mantém os arquivos dentro do seu
dispositivo, caso seja a sua necessidade, caso você se preocupe em armazenar tais arquivos na nuvem. Aí você usa o HD mesmo. O nono elemento é a fan. É um ventilador responsável pelo resfriamento do processador do seu notebook. O processador é um componente que vai receber muita informação para execução de cálculo e como são transistores, milhões de transistores operando com linguagem binária, 01, 01, 01, liga, desliga, isso gera um aquecimento no processador. E os engenheiros optaram em colocar um cooler internamente para fazer o resfriamento do processador. Caso contrário, ele queima e você perderá o seu notebook e terá que colocar um outro processador. Então o cooler, apesar de ser um componente simples, ele é de extrema importância. Aqui nós temos a CPU, que é a central de processamento ou processador, feito de silício, e aqui dentro nós, ao utilizarmos um microscópio poderosíssimo, vamos visualizar milhões de transistores que ligam e desligam, permitindo o processamento das informações. E aqui ao redor os dispositivos SMD, como resistores, capacitores, que farão o controle elétrico do dispositivo. E do lado de cá nós temos as pinagens, cada qual com a sua função, a codificação que vem de fábrica também aqui presente, dando, portanto, ao processador a condição de funcionamento. Já no 11º item nós temos a memória RAM, exatamente aqui que as informações são processadas assim que digitadas por você, usuário. Mas é uma memória volátil, se faltar a luz, as informações serão perdidas. É por essa razão que recomendamos sempre que você salve os seus arquivos de meia em meia hora, caso você não tenha um dispositivo, um no break, para que dê tempo de você salvar as suas informações. Tá? Então a memória RAM ela pode ser expandida, inclusive aqui temos a área para que você asfixie no slot do notebook. 12º item é a placa USB, bem simples, com a presença de um capacitor e também os plugs de conexão, cabo USB extremamente importante porque esse cabo permite o envio de dados, de imagens e é considerado um cabo poderosíssimo por permitir essa capacidade de volume de informações que se passam dentro desse cabo USB, o que não acontecia com os cabos mais antigos. Aqui nós temos PCI Express, a wireless, que permite que o seu computador se comunique com os periféricos sem fio, como por exemplo o teclado sem fio, um mouse sem fio. Sem esse dispositivo, o seu computador, o seu notebook, teria que se conectar aos periféricos através da fiação. Mas o dispositivo aqui presente vai permitir que você trabalhe de uma forma mais bonita no seu ambiente, sem aquela quantidade infinita de fios. Percebe a importância do dispositivo? No 14º item nós temos a placa de circuito impresso do Pad Touch, que é essa área ao qual você usa os dedos ao invés do mouse para direcionar o cursor ao longo da tela. Uma tecnologia importante. E aqui a placa de circuito impresso responsável pela gestão das LEDs do seu notebook. Perceba que ao ligar o seu notebook, as LEDs são apresentadas logo à frente do invólucro do teclado. Olhe isso exatamente. Agora, o 16º item é a tela LCD,
E o 17º item, o alto-falante, um micro alto-falante. Para quem já assistiu a aula de rádio relógio, pôde ver o tamanho que o nosso modelo de rádio relógio tinha e agora, né? Esse tamanho mínimo de alto-falante, mas que permite uma sonoridade boa. O 18º item é a antena Wi-Fi. Então esta é a antena responsável em captar o sinal das ondas eletromagnéticas que circulam dentro do ambiente para que você possa operar com o seu notebook na modalidade Wi-Fi ou em outros locais fora da sua casa. É, portanto, a plaquinha responsável, o elemento responsável em captar esses sinais. Finalizamos aqui a nossa primeira parte de apresentação sobre os componentes dos notebooks. Em breve lançaremos novos tutoriais. Esperamos que você tenha gostado dessa apresentação e aberto a sua mente em relação à importância de cada um desses componentes. Agradecemos a sua atenção. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.